A chuva batia nas janelas do prédio da Matarazzo Empresarial. Era quinta-feira, quase meia-noite. Melissa empurrava o carrinho de limpeza pelo 10º andar, cantarolando baixinho. Aos 25 anos, ela já conhecia cada cantinho dali. 3 anos trabalhando como faxineira noturna. Pelo menos hoje tá tranquilo, pensou, passando o pano no chão do corredor. O salário era pouco, mas dava pro básico. Pagava os remédios da mãe, Rosa, que estava cada vez mais fraquinha. Os médicos falavam em cirurgia cara, mas ela preferia não pensar nisso agora. Melissa estava terminando o banheiro quando ouviu um barulho estranho. Parou para escutar melhor. Era alguém chorando. Que esquisito, que não tem ninguém aqui essa hora. O som vinha lá do final do corredor, da sala do presidente. A luz estava acesa, coisa rara. O famoso Alfredo Matarazzo nunca ficava até tarde. Melissa se aproximou devagar. A porta estava meio aberta. Ela deu uma espiadinha e viu uma cena que nunca ia esquecer. O homem mais poderoso da empresa estava sentado na poltrona dele, chorando que nem criança. Nas mãos, segurava uma foto velha, meio amarelada. Melissa forçou a vista. Era a foto de um bebê, uma menininha pequena, usando uma roupinha branca com um bordadinho azul delicado. O coração dela quase parou. Ela conhecia aquela roupa. A mãe sempre contava como ela era pequenina quando chegou em casa, usando exatamente aquela roupinha branca com bordado azul. Não pode ser. O balde de água escorregou das mãos dela. O barulho ecoou pelo corredor silencioso. Alfredo levantou os olhos vermelhos. Quando viu Melissa ali parada, ficou branco que nem papel. Os dois se encararam por uns segundos que pareceram horas. Melissa, ele sussurrou. Ela não conseguiu falar nada. Virou e saiu correndo, deixando tudo para trás. Correndo pelo corredor, entrando no elevador, apertando o botão do térreo 1000 vezes. "Melissa, espera!" gritou Alfredo. Mas ela já tinha sumido. Desceu correndo, passou pelo porteiro que nem viu e só parou quando chegou na rua. Ali na chuva, tentando respirar, uma pergunta martelava na cabeça dela. Por que o chefe tinha uma foto dela bebê? Melissa mal pregou o olho. Chegou no trabalho na noite seguinte toda nervosa, sem saber o que esperar. Quando chegou no 10º andar, tomou um susto. Alfredo estava lá, esperando. Parecia que tinha envelhecido 10 anos, os olhos inchados, a roupa toda amarrotada. "Melissa, a gente precisa conversar." Eu tenho que trabalhar, seu Alfredo. Não quero problema." "Não vai ter problema nenhum. Pelo contrário." Ele respirou fundo. "Senta aqui, por favor." Melissa se sentou na pontinha da cadeira, pronta para sair correndo. Alfredo pegou aquela mesma foto de ontem e colocou na mesa. "Você reconhece?" "Acho que parece comigo quando era bebê." "Não parece. É você." A voz dele saiu meio rouca. "Melissa, eu sou seu pai." O mundo rodou. Foi como levar um soco no estômago. "O quê? Tá maluco? Eu não tenho pai. Fui adotada." "Eu sei. Fui eu que te entreguei para adoção." Os olhos dele encheram de lágrima. Sua mãe de verdade morreu quando você nasceu. Eu era muito novo, não sabia como cuidar de bebê sozinho." "Mentira, isso não pode ser verdade." Alfredo abriu a gaveta e tirou uns papéis. "Aqui está sua certidão de nascimento original." Melissa pegou com a mão tremendo. Leu em voz alta. "Pai, Alfredo Matarazzo. Mãe, Clara Santos. Filha, Melissa Clara Matarazzo." Não pode ser. "Melissa, eu procurei por você durante anos. Quando vi seu nome na lista de funcionários alguns meses atrás, desconfiei. Mandei investigar e descobri que você era minha filha." Ela se levantou de um pulo, jogando os papéis na mesa. "Você me deixou crescer pobre. Minha mãe tá doente, a gente não tem dinheiro e você sabia que eu estava aqui. Filha, não me chama de filha. Você perdeu esse direito." Melissa correu para a porta, mas parou. "Eu preciso pensar. Isso tudo é
é demais. E saiu, deixando Alfredo sozinho com a foto. Melissa chegou em casa como um furacão. Rosa estava na cozinha tomando remédio. Filha, que cara é essa? Mãe, preciso saber sobre minha adoção. Agora. Rosa ficou tensa. Por que, Melissa? Porque meu pai apareceu. Meu pai de verdade. Rosa deixou o copo cair. Se estilhaçou no chão, mas ela nem ligou. Como assim apareceu? Ele é meu chefe, Alfredo Matarazzo. Há 3 anos eu trabalho para o homem que me abandonou. Melissa começou a chorar. Você sabia, não sabia? Rosa ficou quieta por um tempão. Depois suspirou. Sabia. Mãe, eu era enfermeira no Santa Casa, lembra? Quando sua mãe biológica chegou para ter você, eu estava de plantão. Clara Santos. Uma menina linda, novinha. E aí? Ela estava sozinha, com medo. Falava que o pai da criança era um homem importante, que ele não queria assumir. Quando você nasceu, ela ficou muito fraca. Rosa pegou um copo d'água com a mão tremendo. Clara morreu algumas horas depois. Antes de morrer, me pediu para cuidar de você. Disse que não queria que fosse pro abrigo. E meu pai? Cadê que ele estava? Alfredo apareceu no dia seguinte. Quando soube que Clara tinha morrido, entrou em desespero. Disse que não sabia cuidar de bebê. Então vocês me deram para adoção? Não, eu te levei para casa. Você era tão pequeninha. Eu e seu pai José sempre quisemos ter filhos. Quando te vi, foi amor na primeira vista. Melissa enxugou as lágrimas. Mas você disse que sabia quem era meu pai, porque nunca contou. Rosa baixou a cabeça. Porque alguns anos depois, Alfredo voltou. Queria te conhecer, mas eu... Você o quê? Menti para ele. Disse que você tinha sido adotada por uma família de outro estado. Mãe, como pôde? Eu tinha medo. Medo de perder você. Ele era rico, importante. Achei que ia me tirar você. Melissa caminhou pela cozinha, nervosa. Então, por causa do seu medo, eu cresci pobre? Podia ter conhecido meu pai? Filha, eu fiz o que achei melhor. Melhor para quem? Rosa começou a chorar. Tem mais uma coisa. O que mais? Tem uma mulher que não quer que você saiba disso. Ela me procurou, ofereceu dinheiro para continuar mentindo. Que mulher? A esposa do seu pai, Helena. Nesse momento, bateram na porta. Melissa foi até a janela. Uma mulher loira, elegante, estava parada na frente da casa. Sorria, mas o sorriso era gelado. Mãe, acho que é ela. Helena entrou sem ser convidada. Era uma mulher de uns 50 anos. Loira, toda produzida. Roupas caras, perfume forte. Olhou a casa simples com cara de nojo. Desculpa entrar assim, mas vi que estavam conversando. A quem é a senhora? Perguntou Melissa. Helena Matarazzo, esposa do homem que você acha que é seu pai. Como assim acha? Helena se sentou no sofá sem ninguém mandar. Querida, homem rico sempre tem mulher inventando filho por aí. Você não é a primeira. Rosa se levantou. Helena, o que você está fazendo aqui? Ah, vocês se conhecem? Melissa olhou para a mãe. Nós trabalhamos juntas no hospital. Ela era minha chefe. Helena sorriu. Rosa sempre foi uma boa funcionária. Obediente. Obediente como? Ela fez exatamente o que eu pedi. Mentiu para o Alfredo quando ele veio procurar você. Melissa sentiu raiva subindo. Foi você que mandou minha mãe mentir? Claro. Alfredo é meu marido há 20 anos. Não ia deixar uma bastarda qualquer aparecer para destruir minha família. Bastarda. Filha de uma aventura de uma noite. Alfredo era jovem, Clara era bonita. Essas coisas acontecem. Rosa se aproximou. Helena, para com isso. Para nada. Helena cruzou as pernas. Essa menina precisa saber a verdade. Clara não era nada especial. Era recepcionista de consultório médico, uma qualquer. Não fala assim da minha mãe. Sua mãe era uma intrusa e morreu como merecia. O silêncio foi pesado.
Melissa sentiu algo gelado na barriga. Como assim morreu como merecia? Helena percebeu que tinha falado demais. Quer dizer, complicações do parto. Essas coisas acontecem. Mãe, como minha mãe biológica morreu exatamente? Rosa ficou pálida, parada cardíaca. Poucas horas depois do parto. Muito rápido, né? Helena sorriu friamente. Às vezes as pessoas têm azar. Melissa olhou de Helena para Rosa. Alguma coisa não estava batendo. A senhora estava lá quando ela morreu? Eu era enfermeira-chefe da maternidade. Claro que estava lá. E você não achou estranho uma mulher jovem, saudável, morrer assim do nada? Helena se levantou. Olha, não vim aqui para falar do passado. Vim fazer uma proposta. Tirou um envelope da bolsa. Aqui tem dinheiro. Bastante dinheiro, para você sumir da nossa vida. Não quero seu dinheiro. Não. Helena guardou o envelope. Então, você prefere que sua mãe aqui morra por falta de tratamento? O que você quer dizer? Querida, eu conheço todo mundo no ramo da saúde. Uma palavrinha minha e Rosa não consegue mais tratamento em lugar nenhum. Você não pode fazer isso. Posso sim. Helena foi em direção à porta. Pensa bem, Melissa. Sua mãe precisa de cirurgia, não é? Custa caro. Muito caro. Helena, pelo amor de Deus, implorou Rosa. Você tem uns dias para decidir. Ou aceita o dinheiro e some, ou... Helena deu de ombros. As coisas podem ficar muito difíceis para vocês. Por que está fazendo isso? Helena parou na porta. Porque Alfredo é meu. Sempre foi, sempre vai ser. E não vou deixar que uma menina como você destrua tudo que construí. Uma menina como eu? Pobre, sem classe, sem educação. Helena olhou Melissa de cima a baixo. Você não merece o sobrenome Matarazzo. E saiu, deixando um silêncio pesado na casa. Melissa passou a noite acordada. Dinheiro era uma coisa que nunca tinha sobrado na vida dela. E agora, quando a mãe mais precisava, aparecia uma chance. Mais significava desistir de tudo. Do pai, da verdade, da justiça. Na manhã seguinte, resolveu ir trabalhar normalmente. Talvez conseguisse falar com Alfredo de novo. Chegou na empresa e a recepcionista nem deixou ela passar da portaria. Melissa, você foi demitida. Como assim? Ordem da diretoria, comportamento inadequado. Mas eu não fiz nada. Desculpa, mas não posso fazer nada. Na saída, encontrou umas colegas. Oi, gente, vocês sabem por que fui demitida? As mulheres se entreolharam. Melissa, a gente ouviu uns comentários. Que tipo de comentário? Que você estava, sei lá, perseguindo o presidente, inventando história de que é filha dele. Mas isso não é mentira. A gente sabe que você não faria isso. Mas o pessoal tá falando que você não tá bem da cabeça. Melissa saiu dali arrasada. No caminho para casa, ligou para a mãe. Mãe, me demitiram. O quê? Helena. Ela começou a cumprir as ameaças. Quando chegou em casa, encontrou Rosa desmaiada no chão da cozinha. Chamou a ambulância desesperada. No hospital, o médico foi direto. Sua mãe precisa operar urgente. Sem isso, ela tem poucos dias. Doutor, quanto custa? 20 mil reais. Mais os remédios depois. 20 mil reais. Melissa não tinha nem 20 na carteira. Lembrou do envelope de Helena. Talvez seja melhor aceitar. Pego o dinheiro, salvo a mãe e a gente some. Mas quando chegou em casa, o envelope não estava mais lá. O telefone tocou. Alô? Melissa, aqui é a Helena. Cadê o dinheiro? Que dinheiro? Ah, você decidiu aceitar? Minha mãe está internada, pode morrer. Que pena, mas você teve sua chance. Helena, ela vai morrer. Não é problema meu. Você escolheu o caminho difícil. E desligou. Melissa teve que engolir o orgulho. Passou uma semana pedindo dinheiro emprestado para todo mundo que conhecia. Ai, Melissa, se eu pudesse, mas também tô apertada. Conseguiu um emprego numa lanchonete.
mas ganhava menos da metade do que ganhava antes. Rosa estava internada há uma semana. O médico era claro, sem a cirurgia, no máximo 2 semanas. Melissa decidiu fazer uma coisa que doía no peito. Foi na empresa pedir ajuda ao pai. Chegou lá ainda de uniforme da lanchonete. A recepcionista olhou com cara feia. Você não pode entrar. Só quero falar 5 minutos com o senhor Alfredo. Melissa, você foi demitida. Não pode ficar rondando aqui. Minha mãe está morrendo. A moça suspirou. Vou ver se ele pode te receber. Melissa esperou meia hora. Todo mundo que passava olhava para ela como se fosse bicho perigoso. A secretária desceu. Melissa, ele não pode te ver agora. Como não pode? Tá em reunião e... Sinceramente, depois de tudo que rolou, é melhor você não insistir. Depois de tudo que rolou, olha, todo mundo sabe que você inventou essa história de ser filha dele. Isso é crime, viu? Eu não inventei nada. Dona Helena explicou tudo pra gente. Você não tá bem, precisa de ajuda. Melissa saiu de lá humilhada. Na rua, conhecidos do bairro começaram a comentar. Olha a Melissa, ouviu dizer que ela tá dizendo que é filha de rico? Coitada, deve ter pirado. Sempre foi meio esquisita mesmo. Em casa, tinha uma carta da empresa de saúde na porta. O plano de Rosa tinha sido cancelado. Ligou para o hospital. Doutora, minha mãe não pode sair. Ela vai morrer. Melissa, sem plano e sem dinheiro, ela vai ter que ir para o público. Mas lá não tem o que ela precisa. Não posso fazer nada. Naquela noite, Melissa viu na TV um programa de fofoca falando dela. Gente, vocês viram? Uma faxineira está dizendo que é filha do empresário Matarazzo. Que absurdo, né? Até onde a gente vai por dinheiro? A pobre esposa dele está desesperada com essa perseguição. Melissa desligou a TV e se jogou na cama. Estava sem emprego, sem dinheiro, com a mãe morrendo, sendo humilhada na TV nacional. Mas naquela noite, uma coisa dentro dela mudou. Essa Helena acha que me destruiu, mas não me conhece. Melissa limpou as lágrimas. Vou descobrir o que ela fez com minha mãe biológica. E quando descobrir, ela vai pagar por tudo. Pegou uma foto antiga de Rosa segurando ela bebê. Beijou a foto. Mãe, eu prometo, vou salvar você e vou fazer justiça pela mulher que me trouxe ao mundo. Era o começo da guerra e Melissa não ia desistir. 3 semanas depois da demissão, Melissa contava moedas em cima da mesa da cozinha. R$17,50. Era tudo que tinha. O emprego na lanchonete do seu Joaquim pagava R$700 por mês. Com o aluguel de 400, sobrava muito pouco para comida e remédio. Rosa estava internada no hospital público há 2 semanas. As condições eram precárias, faltava medicamento, os leitos estavam superlotados e os médicos mal tinham tempo para examinar os pacientes. Filha, aceita aquele dinheiro da mulher, disse Rosa durante uma das visitas. Ela estava mais fraca, mais magra. Olha como eu estou aqui. Isso não é vida. Mãe, não fala assim, eu vou dar um jeito. Que jeito? Ganhando R$700? Rosa segurou a mão da filha. Melissa, eu vou morrer mesmo. Pelo menos você fica com uma chance de vida melhor. Para de falar besteira. Melissa tentou não chorar. Você não vai morrer. E eu vou descobrir a verdade sobre aquela Helena. Que verdade? O jeito que ela falou da minha mãe biológica foi muito estranho. Morreu como merecia. Quem fala uma coisa dessas? Rosa ficou pensativa. Agora que você fala, ela sempre foi esquisita no hospital, muito mandona. Como assim? Controlava tudo. Decidia que enfermeira ia cuidar de qual paciente, que médico podia entrar em que sala. Rosa baixou a voz. E se alguém questionasse ela, o que acontecia? A pessoa sumia, era transferida, demitida ou arranjava problema na vida. Melissa sentiu um aperto no peito. Mãe, você acha que ela pode ter feito alguma coisa com Clara? Não sei, filha.
Mas ela falava muito mal da Clara para os outros funcionários. Falava o quê? Que ela era interesseira, que só queria o dinheiro do Alfredo. Mas eu achava Clara uma menina boa. Melissa saiu do hospital pensando no que a mãe tinha dito. Precisava descobrir mais sobre Helena, mas como? Não tinha dinheiro para contratar detetive, não conhecia ninguém influente. Foi caminhando pelo centro da cidade quando viu a placa. Salão Elegance. Precisa-se de faxineira. Uma ideia surgiu na cabeça dela. Melissa entrou no salão e conversou com a dona, uma mulher simpática de uns 60 anos. Dona Carla, viu o anúncio. Ainda precisa de faxineira? Preciso sim, mas é só meio período. 2 vezes por semana, R$ 200 por mês. Aceito. Você tem experiência? 3 anos como faxineira noturna. Carla a contratou na hora. Começa quinta-feira, das 2 às 6 da tarde. Melissa descobriu que Helena era cliente do salão há anos. Sempre ia às quintas-feiras fazer cabelo e unha. Na primeira quinta, Melissa chegou cedo e ficou organizando os produtos. Quando Helena apareceu, ela quase não a reconheceu. Sem maquiagem pesada e roupas de grife, Helena parecia cansada, mais velha. O cabelo estava com raiz grisalha aparecendo. Carla, preciso do tratamento completo. Tenho jantar importante hoje. Melissa ficou limpando perto, tentando escutar as conversas. Helena falava baixo no celular, mas algumas palavras ela conseguia pegar. Não pode deixar rastro. Você entende o que estou falando. 25 anos guardando segredo. Melissa fingiu que estava organizando os esmaltes, mas prestava atenção em cada palavra. Se alguém descobrir aquilo do hospital, você sabe muito bem o que vai acontecer com a gente. O coração dela disparou. Que coisa do hospital? Helena desligou e Melissa continuou trabalhando, tentando parecer natural. Dona Carla perguntou depois que Helena saiu. Aquela senhora loira vem sempre. A Helena? Todo mês há uns 10 anos. Mulher difícil, mas paga bem. Ela sempre fala de trabalho no telefone? Sempre. Coisa de hospital, de empresa. Às vezes vem um homem buscar ela, bonito, mais novo. Como assim? Um advogado, Marcelo alguma coisa. Eles se conhecem há muito tempo. Melissa sentiu que estava no caminho certo. Helena tinha segredos relacionados ao hospital e trabalhava com um advogado. No final da semana, Melissa perdeu o emprego na lanchonete. Desculpa, menina, mas apareceram umas pessoas aqui falando mal de você. Que tipo de gente, seu Joaquim? Disseram que você anda inventando história, perturbando família de gente importante. Falaram que, se eu te mantiver aqui, posso ter problema com a fiscalização. Melissa saiu arrasada. Helena tinha chegado até a lanchonete. Em casa, a situação piorou. Os vizinhos começaram a tratá-la diferente. Dona Conceição, que sempre foi amiga, nem cumprimentava mais. Dona Conceição, a senhora tá brava comigo? A mulher ficou sem graça. Melissa, é melhor você não vir mais aqui. Por quê? Ando ouvindo umas coisas que você tá meio, sei lá, perturbada, inventando que é filha de rico. Quem falou isso? Uma moça elegante passou aqui ontem. Disse que trabalhava com assistência social, que você precisa de ajuda. Melissa percebeu que Helena estava destruindo sua reputação no bairro inteiro. Na quinta-feira seguinte, quando estava voltando do salão, encontrou uma ambulância na frente de casa. Rosa estava sendo colocada numa maca. "O que aconteceu?" gritou. "Sua mãe caiu da escada de casa, bateu a cabeça", disse o paramédico. "Que escada? Ela estava internada. Recebeu alta hoje de manhã. Disseram que não tinha mais vaga." No hospital, o médico explicou. "Traumatismo craniano. Vai precisar de cirurgia." "Doutor, ela já precisava de cirurgia antes. Agora são 2 cirurgias e o estado dela piorou muito." Melissa saiu do hospital desconfiada. Rosa era cuidadosa, conhecia bem a casa. E a escada da frente era baixa, só 3 degraus.
Como ela tinha se machucado tanto assim? Alguém tinha empurrado ela. Melissa voltou ao salão determinada a descobrir mais sobre Helena. Dessa vez, prestou atenção em tudo. Com quem ela falava, que assuntos tocava, que nomes mencionava. Carla, disse Helena durante o corte, você conhece alguma enfermeira do Santa Casa aposentada? Conheço algumas. Por quê? Preciso de uma informação sobre uma funcionária antiga. Carmen alguma coisa. Melissa quase derrubou o frasco de shampoo. Carmen? Que Carmen era essa? Carmen Oliveira? Ela trabalhou lá há uns 30 anos. Essa mesmo. Você sabe onde ela mora? Sei sim. No edifício São José, no centro. Apartamento 304. Helena anotou o endereço no celular. Obrigada. Quando Helena saiu, Melissa perguntou. Dona Carla, quem é essa Carmen? Enfermeira aposentada. Mulher boa. Trabalhou a vida inteira no Santa Casa. Aposentou há uns 5 anos. A senhora tem o telefone dela? Tenho. Por quê? Melissa inventou uma desculpa. Minha mãe trabalhava lá também. Talvez ela lembre. Carla deu o telefone. Melissa ligou assim que saiu do salão. Dona Carmen? Meu nome é Melissa. A senhora trabalhava no Santa Casa? Trabalhava sim. Quem é você? Filha da Rosa Santos. Ela também era enfermeira lá. Rosa, claro que lembro dela. Como ela tá? Tá internada, Dona Carmen, mas eu queria conversar com a senhora sobre outra coisa, sobre uma mulher chamada Clara Santos. Silêncio do outro lado. Clara Santos, esse nome... Ela morreu no parto há 25 anos. Eu sou filha dela. Meu Deus, você é aquele bebê? A menina da Clara? Sou. A senhora pode conversar comigo? Carmen hesitou. Pode vir aqui em casa, mas sozinha? Carmen morava num apartamento pequeno e simples no centro. Era uma senhora de uns 70 anos, cabelos brancos, olhos gentis. Entra, filha. Quer um café? Quero, obrigada. Carmen serviu o café e se sentou na frente de Melissa. Você cresceu bonita, igualzinha à sua mãe. A senhora lembra dela? Lembro muito bem. Clara era uma menina doce, educada. Trabalhava como recepcionista no consultório do Dr. Ferreira. Como ela conheceu meu pai? Alfredo ia no consultório por causa de uma alergia. Eles se apaixonaram rapidinho, Carmen suspirou. Mas tinha uma pessoa que não gostou nada dessa história. Helena? Você conhece ela? Melissa contou tudo. A revelação do pai, as ameaças de Helena, a perseguição. Carmen ficou séria. Melissa, essa mulher é perigosa. Como assim? Eu estava de plantão na noite que você nasceu. Vi tudo o que aconteceu. O que a senhora viu? Carmen levantou e foi até um armário velho. Tirou uma caixa de sapatos e voltou para a mesa. Clara teve um parto normal. Você nasceu saudável, ela estava bem, conversando comigo. E depois? Helena chegou para o plantão da madrugada. Quando soube que Clara tinha tido o bebê, ficou muito alterada. Carmen abriu a caixa. Dentro tinha papéis velhos, recortes de jornal. Umas horas depois, Clara começou a passar mal. Muito mal. Palpitação, suor frio. O que causou isso? Na época, disseram que foram complicações naturais. Carmen tirou uma folha da caixa. Mas eu anotei tudo o que aconteceu naquela noite. Sempre tive o costume de fazer relatórios pessoais. Melissa pegou o papel. Era um relatório manuscrito, com letra caprichada. 23h30. Clara Santos deu à luz menina saudável. Mãe em boas condições. 01h15. Helena Souza assume plantão. Pede para ficar sozinha com o paciente. 02h30. Clara apresenta sintomas de envenenamento. Helena não permite entrada de outros funcionários. 03h45. Clara Santos é declarada morta. Envenenamento? Os sintomas eram muito parecidos.
Mas Helena era a chefe, ninguém podia questionar ela. A senhora acha que Helena matou minha mãe? Carmen pegou outro papel da caixa. No dia seguinte, Helena mandou incinerar todos os prontuários daquela noite. Disse que era protocolo de segurança. Mas isso é normal? Não. Prontuários são guardados por anos. Foi muito estranho. Melissa folheou os outros papéis da caixa. Tinha listas de medicamentos, escalas de plantão, até uma foto do hospital na época. Por que a senhora guardou tudo isso? Porque sempre soube que tinha algo errado. Helena ficou muito poderosa depois disso. Foi promovida, ganhou influência. E por que nunca denunciou? Carmen baixou a cabeça. Porque tive medo. Helena tinha contatos importantes. Quem se opunha a ela acabava mal. Como assim acabava mal? Um médico que questionou a morte da Clara foi transferido para o interior. Uma enfermeira que falou demais foi demitida e nunca mais conseguiu emprego. Melissa guardou os papéis na bolsa. Dona Carmen, posso ficar com isso? Pode, mas tenha cuidado. Se Helena descobrir que você tem essas informações... Nesse momento bateram na porta. 3 batidas secas. Carmen e Melissa se entreolharam. Dona Carmen, polícia, precisamos falar com a senhora. Desde quando polícia vem aqui? Sussurrou Carmen. Melissa foi até a janela. 2 carros pretos estavam estacionados na frente do prédio. Isso não é polícia, disse ela. As batidas ficaram mais fortes. Carmen pegou a caixa de papéis. Tem uma escada de incêndio nos fundos. Vai por lá. E a senhora? Eu fico. Preciso ganhar tempo. Melissa saiu pela janela do quarto, carregando a bolsa com os documentos. Desceu a escada de ferro devagar, tentando não fazer barulho. Quando chegou no térreo, ouviu a porta do apartamento sendo arrombada. Correu sem olhar para trás. Melissa passou a noite escondida numa igreja no centro, com medo de voltar para casa. Os papéis de Carmen estavam seguros na bolsa, mas ela não sabia o que fazer com eles. De manhã, ligou para o hospital. Como está minha mãe? Melissa, ela teve complicações na cirurgia. Está na UTI. Que tipo de complicação? Infecção. O estado é bem grave. Melissa desligou desesperada. Estava perdendo a mãe e não tinha como ajudar. Foi quando um homem de terno se aproximou. Melissa Santos? Quem é o senhor? Ricardo Santos, investigador particular. Ele mostrou uma carteira. Seu pai me contratou para proteger você. Meu pai? Alfredo Matarazzo. Ele descobriu que você está sendo perseguida. Melissa ficou desconfiada. Como ele soube? Ele sempre desconfiou da Helena. Agora que você apareceu na vida dele, decidiu investigar. E por que ele não fala comigo diretamente? Helena controla tudo na casa. Telefone, correspondência, agenda. Se ele tentar te procurar, ela vai saber. Fazia sentido. Melissa estava desesperada por ajuda. O que o senhor pode fazer? Primeiro, garantir sua segurança. Segundo, ajudar a reunir provas contra Helena. Tenho alguns documentos aqui. Melissa mostrou os papéis de Carmen. Ricardo examinou com interesse. Isso é bom, mas não é suficiente. São papéis muito antigos, difíceis de comprovar. E o que mais precisa? Evidências atuais. Algo que prove que Helena ainda comete crimes. Como vamos conseguir isso? Deixa comigo. Vou montar uma estratégia. Ricardo levou Melissa para um café no centro da cidade. Durante a conversa, ele fez muitas perguntas sobre os documentos, sobre Carmen, sobre tudo que ela sabia. Melissa contou tudo, aliviada por ter alguém para ajudar. Com essas informações, posso trabalhar, disse Ricardo. Mas vai ser perigoso. Helena já eliminou Carmen. Ela está bem? Por enquanto, mas não sabemos por quanto tempo. Eles combinaram de se encontrar no dia seguinte. Ricardo disse que ia fazer alguns contatos
investigar Helena mais profundamente, mas quando Melissa chegou em casa naquela noite, encontrou uma carta debaixo da porta. Melissa, cuidado com quem você confia. Nem todo mundo é quem parece ser. Uma amiga. Ela olhou a letra. Não reconheceu. Mas alguma coisa no fundo dela disse que devia desconfiar de Ricardo. Melissa decidiu testar Ricardo. No encontro do dia seguinte, ela inventou uma história. Ricardo, descobri mais uma coisa. Carmen me disse que Helena escondia documentos numa casa no interior. Que tipo de documentos? Prontuários originais da morte da minha mãe. Os olhos de Ricardo brilharam. Onde fica essa casa? Em Petrópolis. Carmen desenhou um mapa. Melissa mostrou um papel rabiscado que ela mesma tinha feito. Perfeito. Vou investigar isso hoje mesmo. Depois que Ricardo saiu, Melissa foi para o hospital. Queria ver Rosa e pensar no que fazer. No corredor da UTI, tomou um susto. Alfredo estava lá conversando com um médico. Pai! Alfredo se virou. Quando viu Melissa, os olhos encheram de lágrima. Filha, eu estava procurando por você. Como soube que eu estava aqui? Vim ver sua mãe. Queria pedir desculpas a ela, explicar que não sabia de nada. E ela está bem? Estável. Mas o médico disse que você sumiu há 2 dias. Estava preocupado. Melissa abraçou o pai pela primeira vez. Pai, um homem chamado Ricardo disse que o senhor contratou ele. Ricardo? Nunca ouvi falar desse nome. O sangue de Melissa gelou. Como assim? Filha, eu não contratei investigador nenhum. Helena controla todas as nossas contas. Então ele está mentindo? Tá, e provavelmente trabalha para Helena. Melissa contou sobre os documentos de Carmen, sobre tudo que tinha descoberto. Filha, você está em perigo. Helena é capaz de qualquer coisa. Pai, por que o senhor demorou tanto para me procurar? Alfredo suspirou. Porque só agora consegui me livrar da vigilância dela. Como assim? Helena me controlava completamente, medicava minha comida, mexia no meu telefone, lia minha correspondência. Alfredo tirou um frasco de remédio do bolso. Descobri que ela estava me drogando há anos, com calmante, para me deixar passivo. Meu Deus! Parei de tomar há 1 semana. A mente clareou. Comecei a perceber as manipulações dela. E ela não desconfiou? Fingi que estava tomando. Guardei os comprimidos embaixo da língua e cuspia depois. Melissa olhou para o pai com admiração. Ele estava lutando também. Pai, a gente precisa parar Helena. Precisa. Mas ela é muito esperta. Temos que ser mais espertos ainda. Nesse momento, Ricardo apareceu no corredor. Melissa, que bom que te encontrei. Alfredo se posicionou na frente da filha. Quem é você? Sou o investigador que o senhor contratou. Eu nunca te vi na vida. Ricardo hesitou por 1 segundo. Foi tempo suficiente para Melissa perceber que ele estava mentindo. Pai, vamos embora. Agora. Eles saíram do hospital correndo, deixando Ricardo para trás. Alfredo levou Melissa para a casa de um amigo no interior da cidade. Um lugar seguro onde podiam conversar sem ser incomodados. Filha, agora que consegui me livrar das drogas, comecei a lembrar de coisas. Que tipo de coisa? Conversas estranhas da Helena no telefone. Pessoas que ela recebia em casa escondido. Dinheiro que sumia da empresa. O senhor tem provas? Algumas. Alfredo tirou um envelope da jaqueta. Consegui fotografar alguns documentos antes de sair de casa. Melissa olhou as fotos. Eram transferências bancárias, contratos suspeitos, recibos de pagamentos estranhos. Pai, isso mostra que ela desvia dinheiro da empresa? Mostra, mas não prova que ela matou sua mãe. Então a gente precisa fazê-la confessar. Me como? Melissa pensou nos papéis de Carmen, na confissão que Ricardo queria arrancar dela. Pai, Helena acha que me controlou completamente, que destruiu minha vida,
e eu não tenho como reagir. E não é verdade. Não, porque eu tenho uma coisa que ela não sabe. O quê? Os documentos de Carmen. Ela acha que eles sumiram quando Carmen foi sequestrada. E o que você quer fazer? Quero que ela pense que eu descobri onde Carmen escondeu as provas originais. Alfredo ficou preocupado. Isso é muito perigoso. Pai, se a gente não fizer alguma coisa, ela vai me matar e vai continuar matando qualquer um que ameace ela. Então qual é o plano? Melissa respirou fundo. Vou ligar para Helena. Vou dizer que encontrei as provas que incriminam ela. E vou marcar um encontro. Onde? No Hospital Santa Casa, no mesmo lugar onde ela matou minha mãe. Por que lá? Porque é um lugar simbólico para ela. Se ela for confessar, vai ser lá. E Alfredo concordou, mas com uma condição. Eu vou com você e vamos levar testemunhas. Que testemunhas? A imprensa, se Helena for confessar, que seja na frente de todo mundo. Melissa sorriu pela primeira vez em semanas. Finalmente tinha um plano que podia funcionar. Pai, acho que está na hora de Helena pagar pelo que fez. Melissa estava com as mãos suando. Alfredo conseguiu o telefone direto de Helena e chegara a hora da ligação mais importante da sua vida. Pai, e se ela desconfia? Não vai desconfiar. Helena está desesperada há dias. Quando ouvir sobre os documentos, vai perder a cabeça. Na verdade, Helena estava mesmo desesperada. Alfredo tinha parado de tomar os remédios há 2 semanas e ela percebia que estava perdendo o controle sobre ele. Carmen tinha sumido. Ricardo não dava mais notícias e Melissa continuava viva. Melissa discou o número. Helena atendeu antes mesmo do primeiro toque terminar. Alô? Helena, é a Melissa. Que você quer? A voz saiu tensa, cansada. Quero fazer um acordo. Que acordo? Encontrei os documentos que Carmen escondeu antes de vocês pegarem ela. Silêncio longo. Helena estava calculando. Que documentos? Os prontuários originais da morte da minha mãe, com sua assinatura, com tudo que você fez naquela noite. Você está mentindo. Tô mentindo? Então, você não aplicou cloreto de potássio na veia da Clara? Helena quase deixou o telefone cair. Como Melissa sabia do cloreto de potássio? Eu não sei do que você está falando. Sei que sabe. Carmen anotou tudo, até o horário que você mandou todo mundo sair da sala. O que você quer? 100 mil reais, em dinheiro vivo, e você para de me perseguir. E se eu não pagar? Eu entrego tudo para a polícia e para o Fantástico. Todo mundo vai saber que Helena Matarazzo é uma assassina. Helena respirou pesado. Ela estava encurralada e sabia disso. Onde você quer se encontrar? Hospital Santa Casa, na sala onde minha mãe morreu. Por que lá? Porque é onde tudo começou. Se você não fez nada de errado, por que tem medo de voltar lá? Eu não tenho medo de nada. Então, me encontra lá. Hoje à noite, 10 horas, sozinha. E você também vai sozinha? Vou. E levo os documentos. Helena desligou. Melissa olhou para o pai, tremendo. Ela vai, pai, mas não vai levar dinheiro. Vai levar o quê? Alguma coisa para me matar. Ela não pode deixar eu viver sabendo da verdade. Alfredo abraçou a filha. Por isso que a gente precisa de testemunhas. Às 9 da noite, Melissa e Alfredo chegaram no Hospital Santa Casa. O prédio estava com movimento normal. Enfermeiros passando, alguns visitantes saindo, plantão noturno chegando. Roberto, o jornalista, chegou com um cinegrafista. Era um homem experiente que conhecia Alfredo dos tempos de faculdade. Alfredo, você tem certeza dessa história? Roberto, minha esposa me drogou por anos. Matou a mãe da Melissa quando ela nasceu. Hoje ela vai tentar matar minha filha. Cara, isso é muito pesado. Se for verdade, é crime ao vivo. É por isso que eu chamei você. Alguém precisa documentar. Roberto ainda estava meio cético, mas concordou em gravar.
Se for furada, você me deve um churrasco pro resto da vida. Eles se esconderam no final do corredor da maternidade, próximo aos elevadores. O lugar tinha algum movimento, mas era discreto. Melissa ficou sozinha na antiga sala de parto, agora usada como depósito de material. 10h05. Helena chegou. Estava elegante como sempre, mas o rosto mostrava cansaço extremo. Olheiras profundas, mãos tremendo levemente. Carregava uma bolsa pequena. Melissa, tô aqui. Helena entrou na sala e olhou ao redor. As paredes tinham sido pintadas, mas a estrutura era a mesma de 25 anos atrás. Que lugar horrível. Por que você escolheu aqui? Porque foi aqui que tudo aconteceu. Nada aconteceu aqui. Clara morreu de complicação natural. Para de mentir, Helena. Eu sei de tudo. Helena se aproximou, tentando ver os papéis que Melissa segurava. Deixa eu ver esses documentos. Primeiro você me explica uma coisa. O quê? Por que você odiava tanto minha mãe? Helena ficou tensa. Eu não odiava ninguém. Mentia. Você espalhava que ela era interesseira, que só queria o dinheiro do meu pai. Era verdade. Era mentira. E você sabe disso. Helena começou a perder a compostura. Ela roubou ele de mim. Nós namorávamos há 2 anos. Então você admite que tinha ciúme? Claro que tinha ciúme. Alfredo era meu namorado. Melissa continuou pressionando. E por causa do ciúme, você matou ela? Eu não matei ninguém. Então, como você sabe sobre o cloreto de potássio? Helena congelou. Tinha caído na armadilha. Eu não sei do que você está falando. Carmen me contou tudo. Como você aplicou o remédio na veia dela. Como você mandou todo mundo sair da sala. Helena abriu a bolsa e tirou uma seringa. Chega de conversa. Melissa olhou para a seringa e não demonstrou medo. É a mesma coisa que você usou na minha mãe? É sim, cloreto de potássio. Mata na hora, parece ataque cardíaco. E você acha que vai conseguir usar em mim aqui no hospital? Vou sim. Vou dizer que você me atacou, que foi legítima defesa. Helena estava visivelmente perturbada. 25 anos de segredo, 2 semanas perdendo o controle sobre Alfredo, a pressão de Melissa, tudo isso estava fazendo ela perder a razão. Helena, me conta uma coisa. Como você conseguiu matar minha mãe sem ninguém ver? Foi fácil. Helena riu com amargura. Eu era enfermeira-chefe. Podia entrar e sair de qualquer sala. Mas tinha outros funcionários. Mandei todo mundo embora. Disse que Clara precisava descansar. Melissa ficou próxima da porta, onde sabia que o pai e os jornalistas podiam escutar. E ela não desconfiou de nada. Clara estava cansada do parto. Nem percebeu quando eu apliquei a injeção. Você não sentiu dó? Dó? Por que eu ia sentir dó de quem roubou minha vida? Helena estava totalmente descontrolada agora, falando aos gritos. Eu amava Alfredo há anos, e aparece aquela menina e rouba ele de mim. Mas você se casou com ele depois? Me casei, mas ele nunca me esqueceu. Vivia falando dela, do bebê que perdeu. Helena apontou a seringa para Melissa. Se ele soubesse que o bebê cresceu limpando o chão da empresa dele... Por que você não me matou antes? Porque eu não sabia quem você era. Quando descobri, tentei te comprar, te assustar, mas você não desistiu. Do corredor, Roberto estava filmando tudo pelo celular. Não era transmissão ao vivo, mas estava gravando cada palavra. Helena, você está confessando que matou minha mãe? Tô confessando que fiz justiça. Ela não merecia Alfredo. E agora vai me matar também? Vou, e dessa vez ninguém vai descobrir. Nesse momento, Alfredo entrou na sala. Descobrir o quê, Helena? Helena se virou e viu o marido parado na porta. O rosto dele mostrava uma mistura de dor e nojo. Alfredo, o que você está fazendo aqui? Ouvindo minha esposa confessar que é assassina.
Eu estava só assustando ela. Não ia fazer nada. Helena, você confessou que matou Clara. Foi ela que me obrigou a falar. Alfredo entrou na sala devagar. Ninguém te obrigou a nada. Você matou a mulher que eu amava. Você me ama. Somos casados há 20 anos. Eu nunca te amei, Helena. Me casei contigo porque estava sozinho, perdido. Mentira! É verdade. E agora descobri que você me drogava para me controlar. Helena começou a tremer. Alfredo, eu fiz tudo por amor. Você fez tudo por obsessão. Matou Clara, drogou eu, perseguiu minha filha. Ela não é sua filha, é filha daquela. Não termina essa frase. Helena olhou para o marido, depois para Melissa, depois para a seringa na sua mão. Sua vida inteira estava desmoronando. Se eu não posso ter você, ninguém vai ter. Helena correu em direção a Melissa com a seringa. Alfredo tentou segurar ela, mas Helena era mais rápida. Melissa se esquivou e as duas caíram no chão. A seringa voou longe. Para, Helena! Acabou! Não acabou, nunca vai acabar. Alfredo conseguiu separar as duas. Helena estava chorando, gritando, completamente fora de si. Eu só queria ser amada. Só queria que você me amasse. Roberto e o cinegrafista entraram na sala. Tudo foi gravado. Helena olhou para as câmeras e percebeu que estava acabada. Não pode filmar isso. Já filmou. E vai pro ar amanhã no jornal. Helena desabou no chão chorando como uma criança. Minha vida acabou. Tudo acabou. Agora sim vai começar a justiça, disse Melissa. A polícia chegou meia hora depois. Helena estava em estado de choque, repetindo: eu só queria ser amada. Foi presa em flagrante, mas teve que ser levada para o hospital antes da delegacia. A pressão e o estresse tinham causado uma crise de pânico severa. O vídeo de Roberto não foi ao ar no mesmo dia. Primeiro ele conferiu a veracidade da história, conversou com fontes no hospital, investigou os antecedentes de Helena. 3 dias depois, a matéria foi ao ar no jornal noturno. Enfermeira confessa assassinato de 25 anos atrás. A repercussão foi enorme, mas controlada. Não foi sensacionalismo, foi jornalismo sério. Melissa virou notícia, mas não celebridade. As pessoas se identificavam com sua história. Uma mulher simples que lutou por justiça. O exame de DNA confirmou a paternidade de Alfredo. Dessa vez, foi oficial, sem dúvidas. Alfredo Matarazzo reconhece filha encontrada após 25 anos, noticiou o jornal empresarial. Alfredo não renunciou à presidência de imediato. Primeiro, passou 6 meses ensinando Melissa sobre administração, economia, gestão de pessoas. Filha, empresa não se ganha, se conquista. Pai, eu mal terminei o ensino médio. Você vai estudar, vou pagar faculdade, MBA, o que precisar. E se eu não conseguir? Você derrubou Helena, consegue qualquer coisa. Mas a transição não foi simples. O conselho da empresa questionou a decisão. Alguns acionistas se opuseram. Melissa teve que provar seu valor aos poucos. 6 meses depois do julgamento, Melissa decidiu visitar Helena na penitenciária feminina. Ela não estava num hospital psiquiátrico. O laudo médico disse que estava apta a responder pelos crimes. Helena estava mais magra, cabelos grisalhos, usando o uniforme da prisão. Parecia ter envelhecido 10 anos. Melissa, por que você veio? Porque preciso fazer as pazes comigo mesma. Como assim? Melissa se sentou do outro lado do vidro. Helena, eu tô com raiva de você há meses, e isso tá me fazendo mal. Você tem direito de ter raiva. Tenho, mas não quero carregar isso pro resto da vida. Helena baixou a cabeça. Melissa, eu estraguei tudo. Matei sua mãe, persegui você, drogava Alfredo. É verdade. Fez tudo isso. Você consegue me perdoar? Melissa respirou fundo. Helena, perdão não é esquecer o que você fez. É escolher não deixar que isso me destrua. Eu entendo. Você vai ficar presa muito tempo,
Use esse tempo para se tratar, para entender por que fez essas coisas. Helena começou a chorar. Obrigada por ter vindo. Cuida da sua saúde mental. Procura ajuda psicológica aqui dentro. Vou procurar. E para de viver no passado. O que passou, passou. Quando Melissa saiu da prisão, se sentiu mais leve. Não era um perdão completo. Isso ia levar tempo. Mas era o começo do processo de cura. Um ano depois, a vida de Melissa estava diferente, mas não irreconhecível. Ela morava numa casa melhor, mais simples. Estudava administração à noite, trabalhava na empresa de dia. Rosa se recuperou da cirurgia, mas ficou com algumas limitações. Morava com Melissa, ajudava nos afazeres domésticos. Filha, você não mudou nada, continua simples. Dinheiro não muda caráter, mãe. Graças a Deus. Tenho orgulho de você. A empresa passou por reestruturação. Melissa não virou presidente de imediato. Começou como trainee, aprendeu cada departamento. Criou um projeto social pequeno, voltado para mães solteiras do bairro onde cresceu. Não era instituto, era uma ONG simples que oferecia creche e capacitação profissional. Quero ajudar mulheres como minha mãe, explicou para Alfredo. Clara ficaria orgulhosa. Alfredo aprendeu a ser pai aos 55 anos. Almoçava com Melissa e Rosa todo domingo. Contava histórias da mãe biológica. Ensinava sobre negócios. Pai, conta de novo como era minha mãe. Clara era doce, determinada, sonhadora, queria ser professora de crianças. Ela ia gostar do projeto da creche? Ia amar. Você tem o coração dela. Carmen se recuperou do trauma do sequestro, mas precisou de acompanhamento psicológico. Visitava Melissa mensalmente, se tornaram amigas. Carmen, obrigada por ter guardado aqueles papéis. Eu sabia que um dia iam servir para a justiça. 2 anos depois da prisão de Helena, Melissa organizou um almoço de domingo especial. Convidou Rosa, Alfredo, Carmen e Dona Carla do salão. Não era uma festa perfeita. Carmen ainda tinha pesadelos às vezes. Rosa precisava de ajuda para subir escadas. Alfredo carregava culpa por não ter descoberto Helena antes. Gente, quero agradecer vocês, disse Melissa. Cada um me ajudou de um jeito. Filha, você que nos ensinou coragem, disse Rosa. E perdão, completou Carmen. Eu nunca consegui perdoar Helena, mas vendo você, aprendi que rancor só faz mal pra gente mesmo. E justiça, disse Alfredo. Você me mostrou que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Melissa olhou ao redor da mesa. Não era uma família tradicional, mas era sua família. Pessoas que se importavam com ela, mesmo com defeitos e problemas. Dona Carla, obrigada por ter me dado trabalho quando eu precisava. Você me ajudou a perceber que tipo de pessoa era Helena. Às vezes, a gente vê só o que quer ver. Alfredo se levantou. Gente, quero fazer um brinde. Pelo quê, pai? Pela família. Uma família que não nasceu do sangue, mas do carinho. E pela Clara, disse Rosa, que deve estar olhando por nós. E pela justiça, completou Carmen, que às vezes demora, mas chega. Todos brindaram com refrigerante. Era um almoço simples, numa casa simples, com gente simples. Melissa olhou para a foto de Clara na estante. Ao lado, uma foto de Rosa segurando ela bebê e outra de Alfredo no dia que descobriu que era pai. Minha família, pensou. Não é perfeita, mas é minha. Ainda tinha dias difíceis. Às vezes sonhava com Helena, às vezes sentia raiva do tempo perdido. Mas tinha aprendido que cura não é esquecer, é aceitar e seguir em frente. E sabia que sua mãe biológica estaria orgulhosa da mulher que ela se tornou. 2 anos se passaram desde que Melissa visitou Helena na cadeia. A vida estava mais calma, mas não perfeita. Melissa trabalhava na empresa de manhã e cuidava da pequena ONG à tarde.
Às vezes ficava cansada demais, às vezes discutia com o pai sobre dinheiro, às vezes Rosa reclamava que ela trabalhava muito. Uma tarde, o telefone tocou. Melissa, aqui é da penitenciária feminina. Oi? É sobre Helena Matarazzo. Ela está internada na enfermaria da prisão. O que aconteceu? Câncer no fígado. Está bem avançado. Ela pediu para falar com você. Melissa hesitou. Fazia tempo que não pensava em Helena. Não sentia mais raiva, mas também não sentia necessidade de vê-la. Ela falou por que quer me ver? Disse que tem uma coisa sua, uma coisa que pertencia à sua mãe. A Clara? É. Ela insistiu muito. Disse que precisa devolver antes de morrer. Melissa conversou com Rosa e Alfredo. Filha, você não precisa ir se não quiser, disse Rosa. Essa mulher já te fez sofrer demais. Mas e se ela realmente tem alguma coisa da Clara? Disse Alfredo. Pode ser importante. Pai, eu tenho medo de que seja mais uma mentira dela. Melissa, você é forte. Se for mentira, você vai embora. Se for verdade, pode ser algo que você vai guardar para o resto da vida. No dia seguinte, Melissa foi até a prisão. Helena estava numa cama da enfermaria muito magra, o cabelo quase todo branco. Parecia uma mulher muito velha, não alguém de 55 anos. Melissa, obrigada por ter vindo. O que você tem da minha mãe? Helena apontou para uma caixinha na mesa ao lado. Tá ali. Melissa pegou a caixa. Dentro tinha uma pulseira simples de prata, com uma pequenininha medalha de Nossa Senhora. Isso era da Clara? Era. Ela usava sempre. Quando ela morreu, eu peguei e guardei. Por que você guardou? Helena olhou para o teto. Porque eu tinha inveja. Inveja de como Alfredo olhava para ela. E a pulseira era como se fosse um pedacinho desse amor. Helena... Melissa, eu sei que você não acredita em mim, mas quero te contar uma coisa verdadeira, a última coisa verdadeira que vou falar na vida. O quê? Sua mãe não morreu odiando eu, ela morreu com pena de mim. Melissa franziu a testa. Como assim? Quando ela estava morrendo, ela me olhou e disse, Helena, espero que um dia você encontre paz. Não era raiva, era pena. Você está inventando isso. Não tô. E isso me perseguiu todos esses anos. Ela foi bondosa comigo até na morte e eu desperdicei a vida inteira com ódio. Melissa segurou a pulseira e sentiu uma emoção estranha, como se Clara estivesse ali na sala. Helena, por que você me contou isso? Porque você merece saber que sua mãe era uma pessoa boa, muito melhor que eu. Ela era mesmo. E por quê? Porque eu quero que você faça o que ela faria. O que ela faria? Ela me perdoaria, mesmo depois de tudo. Melissa olhou para Helena e viu uma mulher quebrada pela própria amargura. Helena, eu já te perdoei. Agora você precisa se perdoar. Não sei como. Para de se punir. Você já está pagando pelo que fez. Helena fechou os olhos. Obrigada, Melissa. Obrigada por ser melhor que eu. A gente sempre pode escolher ser melhor. É tarde demais para mim. Nunca é tarde demais para fazer as pazes consigo mesma. Melissa saiu da prisão com a pulseira na bolsa. Não sabia se Helena tinha contado a verdade sobre as últimas palavras de Clara, mas escolheu acreditar, porque acreditar fazia bem para o coração. Helena morreu uma semana depois. Melissa foi ao enterro, que teve só ela, um padre e 2 funcionários da prisão. Ninguém mais apareceu. Descanse em paz, Helena. Você sofreu muito nessa vida. Melissa colocou uma flor simples no caixão e foi embora. Um mês depois, chegou uma carta do advogado de Helena. Ela tinha deixado alguns bens para Melissa. Não era muito, mas ajudava. Um apartamento pequeno, algumas joias, uma poupança com uns 50 mil reais. O que eu faço com isso? Perguntou para Rosa.
Usa pro bem, filha. É o que Clara faria. Com o dinheiro, Melissa conseguiu reformar a salinha da ONG e contratar mais uma funcionária. Não era um milagre, mas fazia diferença. A Casa Clara atendia 40 famílias por mês. Oferecia creche, curso de costura básico e apoio psicológico uma vez por semana. Era pequeno, mas era real. Melissa, você não para nunca, reclamava Rosa. Trabalha de manhã na empresa, de tarde aqui, de noite na faculdade. Mãe, eu gosto do que faço, mas você precisa pensar na sua vida também. Namoro, essas coisas. Quando aparecer alguém legal, eu penso nisso. E apareceu de uma forma inesperada. Carlos era psicólogo voluntário na Casa Clara. Vinha 2 vezes por semana atender as mães que precisavam conversar. Era um homem simples, de 35 anos, que tinha perdido a mãe nova e se identificava com a causa. Um dia, depois do atendimento, ele ficou para conversar. Melissa, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você tem namorado? Melissa riu. Por que você quer saber? Porque eu gosto de você. E queria saber se posso te convidar para tomar um café. Carlos, a gente trabalha junto. Eu sei. Mas não consigo fingir que é só trabalho. Pelo menos para mim não é. Melissa olhou para ele e viu carinho genuíno nos olhos. Tá bem, mas tem que ser num lugar simples. Eu não mudei só porque agora tenho uns trocados a mais. Que tal aquela padaria da esquina? Fazem um pão de açúcar muito bom. Perfeito. O namoro começou devagar. Carlos era paciente, carinhoso, e entendia que Melissa tinha prioridades. Às vezes, ela cancelava encontros por causa de emergências na ONG. Às vezes ficava estressada e meio brava, mas ele continuava ali. Carlos, você não se cansa de mim, não? Perguntou um dia, depois de cancelar um cinema por causa de um problema com uma das mães. Me canso não. Mas às vezes fico preocupado que você se canse da vida que leva. Como assim? Você trabalha demais, cuida de todo mundo, mas esquece de cuidar de você. Eu cuido de mim, sim. Quando foi a última vez que você foi no médico? Que dormiu 8 horas seguidas? Que passou um domingo inteiro sem falar de trabalho? Melissa percebeu que ele tinha razão. Estava se doando tanto que não sobrava energia para ela mesma. Você tem razão. Vou tentar equilibrar melhor. Não precisa mudar tudo. Só se cuida mais, porque eu gosto muito de você e quero que você fique bem. Melissa e Carlos namoraram 3 anos antes de casar. A cerimônia foi no quintal da casa de Rosa, com festa simples na Casa Clara. Filha, você tem certeza que não quer uma festa maior? Perguntou Alfredo. Posso pagar um salão melhor. Pai, aqui tá perfeito, é onde eu me encontrei. O casamento foi bonito e emocionante. Rosa chorou. Alfredo fez um discurso simples. As mães da ONG ajudaram na decoração. Gente, obrigada por estarem aqui, disse Melissa. Vocês são minha família de coração. E agora somos família do Carlos também, gritou Dona Maria, uma das primeiras beneficiárias da Casa Clara. Todos riram e aplaudiram. 1 ano depois, Melissa engravidou. Foi uma alegria geral, mas também um susto. Carlos, eu tô com medo. Medo do quê? De não saber ser mãe. E se eu fizer tudo errado? Melissa, você cuida de dezenas de crianças aqui na ONG. Vai ser uma mãe ótima. Mas é diferente. Essa vai ser nossa responsabilidade para sempre. E a gente vai aprender junto, igual aprende tudo na vida. Durante a gravidez, Melissa diminuiu o ritmo. Trabalhava só meio período na empresa e na ONG. As mães que ela ajudava retribuíram o carinho. Dona Melissa, a senhora tem que descansar mais, disse Joana, que agora coordenava as atividades da creche. Joana, eu tô bem. Tá nada. Fica aqui o dia inteiro, chega em casa cansada. Vai descansar que a gente cuida de tudo.
Vocês não precisam. Precisamos sim. A senhora cuidou da gente, agora é nossa vez. Quando a filha nasceu, Melissa não teve dúvida sobre o nome. Clara, ela vai se chamar Clara. Clara Matarazzo Santos, disse Carlos. Nome bonito. 3 gerações de mulheres trabalhadoras, disse Rosa, segurando a neta no colo. 4, corrigiu Alfredo. Helena também trabalhava, do jeito errado, mas trabalhava. Melissa olhou para o pai com carinho. É verdade, pai. Cada uma do seu jeito. A pequena Clara trouxe alegria nova para a família. Rosa, agora com 72 anos, se animou cuidando da neta. Alfredo virou o vovô babão que inventava brincadeiras. Mas nem tudo era perfeito. Melissa às vezes ficava estressada com tanto trabalho. Carlos às vezes reclamava que ela não tinha tempo para eles. Rosa às vezes se sentia cansada demais para ajudar. A gente precisa contratar alguém para ajudar com a Clara, disse Carlos um dia. Não precisa, minha mãe dá conta. Melissa, sua mãe, tem 72 anos. Não pode carregar criança o dia inteiro. Ela diz que está bem. Ela diz isso porque não quer dar trabalho, mas eu vejo que ela está cansada. Melissa percebeu que estava sendo teimosa. Contrataram uma babá de meio período e todos ficaram mais tranquilos. 5 anos depois, a Casa Clara era conhecida na região. Atendia 100 famílias por mês. Oferecia creche, cursos básicos e atendimento psicológico. Não era referência nacional, mas fazia diferença na comunidade. Dona Melissa, a senhora podia dar palestras em outras cidades, sugeriu Joana. Joana, eu nem gosto de falar em público. Imagina viajar para dar palestra. Mas a história da senhora inspira a gente. Minha história não é especial. É só uma mulher que decidiu ajudar outras mulheres. Melissa recebeu alguns convites para contar sua história, mas preferia ficar no trabalho do dia a dia. Achava mais importante cuidar das famílias que estavam ali do que ficar viajando. A pequena Clara, agora com 5 anos, já frequentava a ONG. Brincava com as outras crianças, ajudava a distribuir brinquedos, fazia perguntas sobre tudo. Mamãe, por que a tia Fernanda chorou ontem? Porque às vezes a vida é difícil, filha, mas a gente está aqui para ajudar. Quando eu crescer, vou trabalhar aqui também. Se você quiser, sim, mas você pode escolher qualquer profissão. Quero ser igual a você, mamãe. Você vai ser você mesma, Clara. Isso é muito melhor. Rosa continuava ativa, mas com limitações. Não conseguia mais carregar peso, cansava mais rápido, precisava de ajuda para algumas coisas. Aos 77 anos, estava lúcida e participativa, mas o corpo já cobrava. Vó Rosa, você está ficando velha? Perguntou Clara um dia. Tô sim, minha filha. Todo mundo fica velho. Eu não quero que você fique velha. Ah, mas ficar velho é bom também. A gente aprende muita coisa, fica mais sábia. E aí a gente morre. Um dia sim. Mas antes disso, a gente aproveita bastante a vida. Alfredo, aos 70 anos, tinha se aposentado e ajudava na ONG como tesoureiro voluntário. Cuidava das contas, organizava os documentos, brincava com as crianças. Vovô, conta da minha outra avó, pedia Clara. Sua avó Clara era uma mulher especial. Sonhava em cuidar de crianças, igual sua mamãe faz. Ela ia gostar da nossa escolinha? Ia amar. E ia ficar muito orgulhosa de você. Nem tudo era fácil na Casa Clara. Tinha mês que faltava dinheiro para manutenção. Às vezes, a prefeitura criava burocracia. Uma vez quase perderam o alvará por causa de uma denúncia anônima. Melissa, a gente precisa arrumar mais patrocinadores, disse Carlos, que agora ajudava na administração. Eu sei, mas é difícil. Todo mundo quer doar para hospital, para escola. Mãe solteira não é causa popular. E se a gente fizesse um evento para arrecadar dinheiro? Pode ser, mas nada muito chique. Tem que ser coisa simples.
Organizaram um bazar beneficente no quintal da ONG. As próprias mães doaram roupas, objetos, comida caseira, conseguiram arrecadar o suficiente para comprar material escolar para as crianças. Não foi muito, mas ajudou, disse Melissa. O importante é que todo mundo participou, disse Joana. A gente se sente parte do projeto. Houve momentos difíceis também na família. Rosa teve uma queda e ficou internada por uma semana. Melissa entrou em pânico. Doutor, ela vai ficar bem? Vai, mas agora ela precisa de mais cuidados. Não pode mais ficar sozinha. Eu cuido dela. Melissa, você trabalha o dia inteiro, vai precisar de ajuda. Contrataram uma cuidadora de meio período. Rosa reclamou no início, mas depois se acostumou. Filha, desculpa dar tanto trabalho. Mãe, que trabalho. Você me criou, me cuidou a vida inteira. Agora é minha vez. Eu só queria não ser um peso. Você nunca vai ser um peso. Você é minha mãe. Carlos às vezes ficava estressado com tanto trabalho e responsabilidade. Uma vez eles brigaram feio. Melissa, você não tem tempo para mais nada, só pensa na ONG. E daí? É importante. Eu também sou importante. Nossa filha também é. Vocês sabem que são importantes. Saber é uma coisa, sentir é outra. Ficaram uma semana meio brigados, até que Melissa percebeu que ele tinha razão. Carlos, desculpa. Você tem razão. Eu estou exagerando. Não quero que você pare de trabalhar. Só quero que você lembre que tem uma família também. Vou tentar equilibrar melhor. É só isso que eu peço. No 10º aniversário da Casa Clara, Melissa organizou uma festa no quintal da ONG. Não tinha 300 pessoas, mas tinha 80, todas importantes na vida dela. Gente, 10 anos atrás, eu era uma faxineira que não conseguia pagar a cirurgia da minha mãe, disse Melissa para todo mundo. Hoje, a gente atende 100 famílias por mês. Isso foi possível porque vocês acreditaram no projeto, porque vocês viraram família. Mas o mais importante não são os números. É saber que cada criança que passa aqui tem uma chance um pouquinho melhor. Joana pegou o microfone emprestado. Dona Melissa, a senhora mudou nossa vida. Meu filho hoje está no 2º grau por causa da ajuda que recebeu aqui. Não foi por minha causa, Joana. Foi pelo seu esforço. Foi pelos dois. Pelo meu esforço e pela chance que a senhora deu. Uma a uma, algumas mães contaram suas histórias. Mulheres que chegaram desesperadas e saíram mais fortes. Crianças que cresceram com oportunidades que talvez não tivessem. Dona Melissa, a senhora é nossa inspiração, disse Dona Maria. Vocês que são minha inspiração. Vocês me ensinam todo dia o que é coragem de verdade. No final da festa, Melissa reuniu a família. Quero chamar aqui as pessoas mais importantes da minha vida. Rosa, minha mãe de criação. Alfredo, meu pai. Carlos, meu marido. Clara, minha filha. Joana, minha amiga de trabalho. Essa é minha família. Uma família que nasceu do sofrimento, mas cresceu no amor. E quero lembrar de 2 pessoas que não estão aqui, mas que fazem parte da história. Clara Santos, minha mãe de sangue, que me deu a vida, e Helena, que no final me ensinou que a gente sempre pode mudar. Melissa olhou para a foto que carregava sempre. Clara sorrindo, Rosa segurando ela bebê, e agora uma nova foto. Ela mesma com a filha Clara no colo. Obrigada, mães, todas vocês, por me ensinarem que família não é só sangue, é amor, é cuidado, é estar presente. A festa continuou até tarde. Risadas, histórias, crianças brincando no quintal. Naquela noite, Melissa colocou Clara para dormir e se sentou na varanda com Carlos. Você acha que eu consegui fazer a diferença? Perguntou. Conseguiu sim. Olha quantas famílias você ajudou. Às vezes eu penso se minha mãe biológica ficaria orgulhosa. Tenho certeza que ficaria. Você realizou o sonho dela de cuidar de crianças. E Helena, você acha que ela encontrou paz? Acho que sim. No final, ela tentou consertar o que fez de errado.
Melissa olhou para as estrelas e se sentiu em paz. Não tinha uma vida perfeita, mas tinha uma vida com propósito. A foto que mudou tudo estava na parede da sala, ao lado de outras fotos. Crianças da ONG, formaturas das mães, momentos especiais da família. O sofrimento tinha virado cuidado, a dor tinha virado amor. A injustiça tinha virado esperança. E Melissa sabia que, onde quer que Clara estivesse, ela estava sorrindo. Gostou dessa história? Acha que Melissa teve o final que merecia? Me conta nos comentários. Até a próxima história.